Fala, people! É isso aí, quero falar com você. Quero falar com você sobre o Te Levo à América, canal de comunicação que vai fazer você conhecer mais de como é a jornada de sair daqui da sua cidade, no Brasil, para uma carreira nova nos Estados Unidos, para fazer a internacionalização da sua vida, a internacionalização da sua família, do seu patrimônio. Vem comigo nessa jornada. Olha, e hoje eu tenho um prazer enorme de receber o meu amigo, grande advogado, um dos maiores do Brasil, uma carreira maravilhosa, Dr. Luiz Fernando Jevaer. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Esse é o cara que está aqui comigo hoje. E ele vai contar para vocês como foi a jornada de internacionalização dele. E eu pretendo te ajudar. Fiz isso por algumas pessoas e agora a gente vai bater um papo aqui com o Dr. Luiz Fernando Jevaer. Muito obrigado, Dr. Luiz Fernando Jevaer, por vir aqui. Obrigado a você pela oportunidade. Realmente é muito interessante falar sobre esse assunto, porque hoje em dia o mundo é uma aldeia global, né? Então ninguém pode ficar alheio às coisas que acontecem no mundo. E os Estados Unidos sempre foi um ponto de referência para nós brasileiros, quase como um sonho, né? Um sonho de realização pessoal. Ou ter alguma coisa lá, ou estudar, colocar os filhos para estudarem, etc., ou a família para fazer uma experiência. Eu lembro algumas passagens nossas por lá, quando eu te recebi, quando a gente se viu, você buscando conhecimento, buscando advogado de imigração para saber como é que era, qual era o melhor visto, se é que valia a pena ter ou não ter um green card. Eu lembro também de compra de investimento, cidades que você visitou que tinham mais a ver com a tua característica. Então tudo isso resumido, né, numa jornada que a gente possa colaborar, é o propósito do nosso projeto, que se chama Te Levo à América. A gente tem alguns programas, tem programas para jovens, que às vezes nós temos aqui jovens empreendedores com 20 anos, 22 anos, que desejam ir para a América, mas precisam se qualificar, precisam estudar aqui, precisam ir com uma qualificação melhor do que chegar lá e ser uma orelha seca, que nem eu comecei. Vai dar muito mais trabalho, não é isso? Então, assim, eu quero realmente com esse nosso projeto, é um projeto de educação, é um projeto que a gente está realmente podendo colaborar com a vida de muitas pessoas. E agora eu te quero fazer uma pergunta. Em termos de tempo, você lembra mais ou menos quanto tempo para que você pudesse construir juízo, né, sobre tudo aquilo que você podia ou não fazer? Eu sempre gostei muito de Miami e tenho bons amigos lá que foram para lá nessa época, se radicaram lá e construíram negócios lá, família lá. Então eu tenho um relacionamento bem sólido com muitos amigos que moram na região de Miami, Boca Raton, sim, Aventura, e depois Orlando também, muitos amigos lá. Então frequentar os Estados Unidos passou a ser quase que uma rotina, né? Uma vez por ano, sempre uma viagem para lá, sempre olhando. Eu sou muito curioso, então eu sempre gostei de ver os projetos imobiliários, os desenvolvimentos lá. E num determinado momento também comecei a pesquisar, porque houve um movimento no Brasil que começou primeiro com o uso da língua inglesa. Todo mundo começou a entender que quem se comunicava em inglês se comunicava no mundo inteiro. A internet abriu fronteiras também e você pode ficar monoglota, né, falando só português, escrevendo só português, se comunicando em português, ou ampliar um pouco para você começar a se relacionar com o mundo inteiro. Então eu nessa fase que eu vivi e começar a frequentar mais, principalmente a Flórida, que eu acho que tem tudo a ver com a gente que mora no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro e a Flórida são muito parecidos, né? Sim. Então os projetos imobiliários, as coisas. Então comecei a ver visto também. E olha, é uma rotina cansativa e desgastante, porque é uma trabalheira. Primeiro, você saber que visto que você poderia pretender, quais são os vistos que te tornam residente fiscal, né, como Green Card, outros vistos temporários para estudar, etc., fazer uma experiência, né, ou colocar os filhos, ou alguma coisa assim. Então, é uma via crucis, praticamente, até você achar
o advogado de imigração necessário, qual é o visto que você vai escolher, como é que funciona isso tudo, onde se localizar. E a tendência das pessoas, normalmente, é ficar em cidades onde tem amigos. Sim, sem dúvida. E essas amizades, né, elas são muito boas, mas a experiência não é de um convívio tão frequente, né? Então você tem um amigo que você vai uma vez por ano e continua conversando, etc. e tal, fica sempre próximo. Mas outra coisa completamente diferente é você conviver intensamente por um período. Sim. E esse amigo te ajudando. Sem dúvida. Então o amigo fica sobrecarregado, né? O amigo chega lá com o filho, com a família, etc. Tem que localizar. Verdade. Às vezes chega para ficar 3 meses, 4 meses. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas possam se planejar se desejam fazer realmente essa transferência, né? Até uma experiência mais longa, né? Tem muita gente que tem feito períodos de estudo lá, então ficam lá 2 anos, fazem um curso superior, melhoram o seu inglês, dominam a língua, etc., vivem a experiência americana e depois retornam muito melhores, muito mais preparados, etc. Tem gente que não, que faz o projeto de mudança, de transferência, etc., completo. Eu acho fundamental que as pessoas possam contar com estruturas que ajudem, porque é muito desgastante, erra-se muito, né? É muito fácil você cometer erros, então seja comprando um imóvel num lugar inadequado, seja fazendo uma opção de transferência inadequada. Por exemplo, eu sou advogado de família, né? Então eu já fiz muitas separações que as pessoas começaram a sua ruptura ao pretenderem se mudar para os Estados Unidos. Então, um tinha um sonho maravilhoso que queria, estava firme na decisão e às vezes a esposa não, ou às vezes o marido e a esposa queriam, mas o filho já adolescente não, porque não tem uma mudança de posição que seja completa. Verdade. Sempre você ganha alguma coisa, mas perde outra coisa. Viver no Brasil é muito bom, é aqui que a gente nasceu, né? Então o domínio de uma língua, para quem é nascido naquela língua, é diferente de uma língua adquirida, né? Então, até as expressões, a forma de se comunicar... De tocar, de abraçar, exatamente, né? Os costumes, né? São bastante diferentes. Né? A coisa dos filhos, nós brasileiros somos muito calorosos, né? Nas relações, abraçamos todo mundo, beijamos todo mundo. Lá não é bem assim, don't né? touch. Com os americanos, daí as pessoas ficam lá isoladas num grupo de brasileiros. Então, essas coisas todas dão muito problema. Eu já fiz muito divórcio de pessoas que tentaram fazer uma transição para ir para os Estados Unidos e acabaram se separando, um ficou lá e outro ficou aqui. E é verdade, é muito pior. As pessoas não respeitam a hierarquia do tempo. A pessoa chegou aqui no Brasil e se transformou num grande empresário, num grande empreendedor, enfim, ele teve bons resultados. Muito bem. Quantos anos demorou? Qual o nível de informação que precisou ter para que ele pudesse chegar? Poxa, aí chega nos Estados Unidos, sem estar em comum acordo total com a família, como você mesmo destacou, encontra um ou outro por lá, que um amigo indicou, claro, um amigo indicou, nem sempre essa indicação é baseada num contato legal, e aí em 1 ano, 2 anos, 3 anos ele acha que ele vai ter a mesma vida, o mesmo padrão que aqui. Não vai. Então a hierarquia do tempo, ela só consegue começar a se organizar se a gente estudar o assunto. E eu vou te dar aqui uma fase que eu convivi contigo muito nas tuas viagens lá, foi quando você falou, Alexandre, eu fui num advogado tributarista para entender sobre patrimônio, sobre transferência, sobre green card. Porque é o seguinte, depois que o camarada escolhe ser residente fiscal lá, tem um efeito disso sobre o patrimônio da família. É verdade. Enfim, então tem tantas informações que a gente precisa aprender e estudar e que a gente pode aprender numa experiência, no acesso, durante uma trajetória. E isso, Jevaé, é uma parte do que eu estou desenvolvendo agora no nosso programa. Imagino que deve ter sido um investimento alto nessas viagens. Claro, tem muito prazer, muita viagem, mas você deve ter marcado alguma reunião com alguém e a reunião foi inútil. Por quê? Porque talvez a indicação não foi o que você precisava. Enfim,
O que eu quero te dizer com isso? O nosso programa Empire, nós vamos levar empresários, empreendedores que estão aqui, querem ir para o próximo nível, mas que a gente, com o nosso ecossistema de colaboradores, pessoas que trabalham conosco e mais os nossos parceiros, vamos fazer da tua jornada uma jornada muito mais atraente, muito mais, com resultados muito melhores. Tempo é dinheiro. Imagina para você, empreendedor. E eu tenho aqui o nosso amigo, posso falar, nosso amigo, também, nosso doutor, que viveu essa jornada. Eu vou falar a minha experiência. A minha experiência, eu não fiz a mudança para os Estados Unidos, mas eu, como muita gente no Brasil, eu tenho um olhar sobre o mercado americano, seja como investimento, seja como um imóvel de lazer, um imóvel de férias, uma segunda residência, porque eu decidi que a minha transição para morar lá não me interessava, não era conveniente para mim. Agora, isso que eu acho que é importante, né? Tem muitas oportunidades, inclusive de negócios, inclusive de reserva de capital, de investimento, etc., que são muito oportunas. E isso tudo tem que ter a informação correta. Que você, para ter uma conta nos Estados Unidos, não precisa ter nada, você não precisa nem estar lá. Você pode abrir uma conta a partir do Brasil. Você é um investidor. Você pode ter investimento financeiro morando no Brasil, declarando imposto de renda no Brasil, sem problema nenhum. Você não precisa ter visto, não precisa ter green card, não precisa. Você tendo um visto de turista, você pode viajar pelo tempo que o visto... Pode ter uma casa lá. Pode ter uma casa. Você pode ser investidor de uma empresa no mercado americano e não trabalhar lá, não é isso? Você pode até ter uma empresa americana e não ser morador lá. É isso. Então, o importante... Demorou algum tempo para você saber disso tudo? Demorou bastante, porque o problema todo é o seguinte, as informações, elas são muito, assim... Vem aos cacos, né? Difusas, né? Então, por exemplo, você tem na internet fontes muito boas de informação. E também você tem, às vezes, fontes que não são de tanta qualidade. Então, até você descobrir o que é água limpa e o que não é difícil, né? Você está com sede, quer beber e às vezes bebe água que não é limpa. Para se mudar, é importante que haja uma unidade familiar, quer dizer, a família toda, né? Todos os filhos que vão, a esposa, etc., o marido, todo mundo, com ocupação. Segundo ponto importantíssimo, dominar a língua, porque muito brasileiro se muda para os Estados Unidos sem dominar o inglês e daí se isola, não consegue se comunicar, se entrosar, então acho que isso é importante. E terceiro ponto, você ter experiência anterior. Quer dizer, você saber bem onde está pisando, saber bem para onde vai, etc., e contar com a ajuda que, de preferência, o que eu acho que seria o ideal, era se tivesse um supermercado, assim, onde tivesse várias bancas com todas as informações. Então, visto está aqui, porque muitas vezes você tem informação muito boa sobre o visto, mas não tem informação sobre tributação. Você tem informação sobre tributação, mas não tem informação sobre a escola do filho. Você tem a escola do filho, como é que é o relacionamento, onde você vai morar, onde é que você vai investir. A novidade é o seguinte, nós estamos lançando aqui no Brasil, em breve, eu não sei exatamente quando vai ser, a data certinha, mas uma imersão, onde vão vir dos Estados Unidos profissionais gabaritados, qualificados, que vão trazer conteúdos relevantes para um dia, pelo menos, intensivo de informações de como fazer para ir para os Estados Unidos, seja a caráter de transferência de família, investimento, aliás, abordando todos esses pontos que você falou que são importantes. Nós vamos ter essa imersão no Brasil, rodando pelo território brasileiro, em algumas capitais, para justamente disponibilizar essa informação que é tão doída, né? Porque a gente tem que ir lá, tem que viajar, e agora você não vai precisar mais ter que pegar o avião, você e a sua esposa investir 2 business class, né? Que eu imagino que você viaja de business class, para ir para os Estados Unidos para fazer uma entrevista com advogados de imigração. A tecnologia nos permite isso, a globalização nos permite isso, o modelo que a gente vive atual, que nos permite trazer pessoas para imersões, vai facilitar que você tenha essa informação aqui na sua cidade. E aí sim, identificando que você realmente quer ir, quer fazer seu investimento, sua internacionalização da sua família, nós vamos te apresentar um programa onde você vai poder ter o nosso acompanhamento
para que você tenha os melhores 365 dias de informação, acesso e, além disso, experiência no mercado americano. E aí eu tenho certeza que a gente vai encurtar o tempo e vai fazer da sua jornada um grande sucesso. Eu gostaria muito de convidar a sua esposa, a Cristina, para que ela pudesse falar da experiência dela, porque ela é uma psicóloga, advogada excepcional. A gente já esteve junto em alguns momentos e eu percebi o nível de observação, de cuidado e da forma com que ela se comunica. Será que eu posso fazer esse convite para ela? Eu, como empresário dela, porque faço os contratos todos, brincadeira, eu falo com ela, você vai ficar muito honrada com o convite e certamente a gente vai estar lá nesse evento com o maior prazer. Que bom, meu irmão, muito obrigado, adorei. Olha, boa sorte, espero que dê tudo certo, as coisas são assim mesmo, a gente traz para o público as experiências que a gente tem. Verdade. E o conhecimento que a gente tem. Eu acho que disponibilizar isso é muito relevante, importante. E eu também queria registrar que a gente está aqui de frente para o mar, na Barra da Tijuca, que é impagável também, é maravilhoso. É verdade. E o melhor dos mundos é esse, né? Poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo e com isso você ficar muito mais protegido, com muito mais prazer na vida. E é importante ter a informação correta, eu acho que isso é fundamental. E só para encerrar, o nosso legado, né? A gente fala de segurança, do próximo nível, é deixar para os nossos filhos a oportunidade de o mundo deles ser maior do que o nosso. Afinal de contas, eles nasceram na globalização. Para mim, globalização era um negócio que, enfim, nem existia aí há 40 anos atrás. Hoje, meu filho, minha filha falam português, inglês, espanhol, viajam para Nova York, para Califórnia, para o Brasil, para cá, para Barra da Tijuca, para São Paulo, para todo lugar do mundo. Tem amigos em todos os lugares, mas a base da onde eles ficam é lá, num lugar muito seguro e onde eu tenho certeza que eles vão prosperar muito nos próximos anos. Meu irmão, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, até a próxima. E aí eu te aguardo no canal Te Levo à América. Muito conteúdo disponível para você, para te inspirar para o próximo passo.